Bem-vindo ao vídeo de português. Meu nome é Érica e eu sou professora de português. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tudo, o todo e as suas diferenças. Você já deve ter escutado em português alguém dizer tudo, alguém dizer todo, ou alguém dizer toda. São diferentes maneiras da gente falar sobre totalidades, unidades das coisas, mas em situações específicas e particulares. A ideia desse vídeo é justamente poder ajudar com que você entenda o uso correto do termo tudo e o uso correto do termo todo com as suas variações. Todo, todos, toda, todas. Vamos então começar a determinar quais são as diferenças entre o tudo e o todo. Bem, para começar, é importante a gente saber que o tudo, ele é variável e o todo, ele é invariável. É muito importante a gente ir marcando essas diferenças para evitar confusões e ruídos na comunicação. Uma das coisas que é uma questão básica para quem está falando, para quem fala português, e para ver o nível, né, de conhecimento de um estrangeiro que fala português, são observar o domínio de alguns conceitos, né? O tudo e o todo é um deles. Bem, para que a gente usa o tudo? Usamos o tudo para quando a gente se refere a situações de unidade, né, de complemento, de universalidade, num aspecto genérico e numa situação em que a frase esteja no singular, que seja algo invariável. Porque, afinal, o tudo é um pronome indefinido invariável. Isso significa que ele não vai sofrer alterações. Ele nunca vai existir tudos, tuda ou tudas. Cuidado com isso, porque é um erro muito comum de quem começa a aprender português. A gente fala o tudo, geralmente no grupo de pessoas ou no grupo de coisas que a gente quer dar, como eu disse, um caráter genérico. Tem um sentido amplo e genérico. Por exemplo, veja aí a frase. Você entendeu tudo o que eu disse? Sim, eu entendi tudo. Uma das coisas que você pode pensar na hora se você tiver dúvida sobre se usar o tudo e o todo, é você pensar, além do tudo ter esse sentido genérico, ele vai ser o contrário do nada, que também é um pronome indefinido invariável. Eu entendi tudo, eu não entendi nada. Bem, e para que usamos todo, todos, todo e todas? Bem, também para nos referir à unidade, à totalidade das coisas. Mas, nesse caso, necessariamente, você vai ter que ter um complemento na hora da sua comunicação. Porque o todo e o toda são variáveis. Então, eles vão concordar em gênero e em número. Bem, vejam só o exemplo. Todo o tempo, todas as coisas. Então, assim como o pronome tudo, o pronome todo, quando acompanhado do artigo o ou do artigo a, que seria o feminino, também se refere à totalidade das coisas, algo inteiro. No entanto, seria uma totalidade dentro de um conjunto específico. Ou seja, você necessariamente tem que explicar qual seria o complemento dessa totalidade. Sim? Veja aqui o exemplo que temos aqui. Todos os hotéis da cidade, todas as viagens oferecidas. Ou seja, eu estou expressando essa ideia de totalidade, de unidade, mas dentro de um conjunto específico de coisas. Não é algo genérico e amplo, como era o tudo, mas sim algo específico. Todo e suas variações
também pode ser usado para explicar, para expressar, para substituir o termo qualquer, né? Então, por exemplo, todo país realiza eleições. Qualquer país realiza eleições, por exemplo, né? Todas as crianças são felizes. Qualquer criança é feliz. Todos os argentinos têm um DNI. Qualquer argentino tem um DNI. Observe que, nesse caso, não seria correto usar o tudo. Vejam só, então, que existem diferenças entre o tudo e o todo. Vamos marcar algumas delas aqui nessa página. Vejam esse quadro, que tem aí alguns exemplos ilustrativos. Ela bebeu tudo. Tudo o quê? Tudo. Ele bebeu todo o café. Eu entendi tudo. Tudo o quê? Tudo. Eu entendi toda a lição. Ou seja, no caso de toda a lição, ou seja, a unidade toda desta lição. Vamos ver algumas frases que temos aí ao lado. Eu comi todos os doces e todas as frutas. Eu comi tudo. Eu trabalhei todo o dia. Nessa frase, a ideia é expressar totalidade. E ele realiza todo o trabalho exigido. Nesse caso, também mostra a ideia de que ele realiza qualquer tipo de trabalho. Como conclusão, você viu que tudo significa a totalidade das coisas em um sentido amplo e genérico. É um pronome indefinido e variável, ou seja, não admite nem plural, nem feminino. Todo também significa a totalidade das coisas, mas sempre pedirá um complemento. Por se tratar de um pronome indefinido variável, é necessário concordar em gênero e número. Portanto, admite-se todo, todos, toda e todas. Uma dica que a gente viu no começo é a gente tentar substituir o tudo ou todo pelo nada. Quando você fizer essa substituição, você vai ver qual é o termo adequado para usar em cada contexto. Como recomendação final, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o seu professor no Fórum de Dúvidas, ou você deve participar das classes presenciais e sincrônicas. Assim, você pode tirar qualquer dúvida diretamente com o professor e debater algumas questões com seus colegas. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima.